Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu para semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, também o sol queimou, e queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa e deram frutos. 100 por um, 60 por um, 30 por um. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Esse evangelho está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Jesus aqui está se referindo aos ouvidos espirituais, que ouça. E começa a passagem dizendo: naquele dia Jesus saiu. Por que fala naquele dia? Porque logo depois daquela cena em que os parentes de Jesus, junto com a sua mãe, foram até ele para conversar, e ele estava lá dentro, e rolou aquele clima, né? Jesus então sai para atender não só os seus parentes, né, para curar a vanglória dos seus parentes, honrar a sua mãe, mas atender um número maior de pessoas que se acercavam da casa. E Jesus então se coloca na beira do lago, e ali na beira do lago ele sobe numa barca e, sentado, ele ensina aquelas pessoas. A barca aqui significa a igreja. Jesus está na igreja, né? E ele está sentado porque ele está na sua cátedra. Quando o Papa nos ensina, né, a respeito da doutrina da igreja, a pastoral, ele nos ensina sentado na sua cátedra. O sacerdote também está na sua cátedra, o bispo na sua cátedra. É importante nós notarmos, né, o sentido dessas coisas, né? E ele está ensinando para as pessoas que estão ali ao seu redor, as pessoas que estão à margem, as pessoas mais, digamos assim, culturalmente mais ignorantes. Por isso que aqui, na beira da praia, ele tem um discurso diferente do discurso da montanha. A montanha ele usou de poucas figuras de linguagem, foi uma conversa mais reta para que as pessoas fixassem mais no coração aquilo que era mais importante, e também tinha um público mais culto, né? Tinha lá os fariseus, tinha os escribas, né? Então, note que Jesus ele vai se amoldando conforme a sua assembleia, ele vai amoldando também o seu discurso. Aqui, São João Crisóstomo vai nos dizer que parece redundância dizer que um semeador saiu para semear, mas não. Ele diz aqui que o semeador, e a gente sabe disso, ele tem também outras atribuições. Às vezes ele vai arar a terra, às vezes ele vai recolher as pedras, às vezes ele vai arrancar as ervas daninhas, né? Então é por isso que nós também, como semeadores da palavra de Deus, primeiro nós temos que arrancar as pedras do nosso coração, arrancar os espinhos, né, da nossa alma, né? Preparar o terreno, né, do nosso coração, da nossa alma, né? Limpar a nossa visão, nossos sentidos, né, para acolher essa palavra e produzir no mínimo 100 por um, para daí sim sair para semear para os demais, né? E note que nós, como semeadores, né, nós vamos semear em todo tipo de terreno, não podemos escolher o tipo de terreno. E veja o que fala São Tomás de Aquino sobre os terrenos. O caminho é a alma cheia de zelo, pisoteado, e a terra é ressecada pela passagem contínua dos maus pensamentos. A pedra é a dureza da alma lascívia, a terra é a leveza da alma obediente, e o sol o fervor da pregação raivosa. A profundidade da terra é a probidade da alma, preparada pelos ensinamentos celestes. Já explicamos que as mesmas coisas, do mesmo modo, têm sempre um sentido e uma interpretação diferente, sentido alegórico, né? Então aqui está a explicação de relação à alma, pedra. É claro que, como fala o autor aqui,
Para alguns, a interpretação é diferente, mas nós temos que ficar com a interpretação da igreja, né? Embora Deus fale em particular no nosso coração para cada um de uma forma diferente e para cada vez que a gente lê a mesma, medita a mesma passagem de forma diferente, é preciso que nós pensemos segundo a tradição da igreja para não cair, né, em heresias. Deus te abençoe, persevere na semeadura.